Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Papo de Gajos do canal Lusofonia TV, um canal que conta histórias de sucesso de portugueses e seus descendentes no Brasil e no mundo. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Marcos Vinícius Simone, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e implantodontia pela Universidade de São Paulo, a USP. É um especialista com formação em estética facial e oral pelo Miami Anatomical Research Center em Miami, na Flórida. E também é diretor técnico da clínica MV Odontologia e Estética na cidade de São Paulo. Hoje, ele nos conta sobre o procedimento que virou febre entre os famosos e atualmente está ao alcance da maioria das pessoas, a harmonização facial. Mas isso já após a nossa vinheta. Aproveite para se inscrever em nosso canal, clicar o joinha e clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até já, não saia daí! Olá, Dr. Marcos Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar aqui do programa Papo de Gajos do canal Lusofonia TV. É um prazer enorme tê-lo aqui em nosso canal. Tudo bem, Marcos? Olá, Everton, tudo bem? Eu que agradeço. Eu que me sinto lisonjeado em poder falar para toda essa colônia maravilhosa, que são os grandes colonizadores do nosso Brasil, na verdade. Eu fico muito feliz pelo convite e estou pronto aí para responder todas as perguntas. Que bacana. Na verdade, hoje o programa ele tem um formato mais de um bate-papo do que um programa de entrevistas, né? Perguntas e respostas. Eu sou palpiteiro, não sou um especialista no assunto, então eu vou perguntar curiosidades que eu tenho e pode ser que sejam as mesmas curiosidades aqui dos nossos seguidores, né? Eu queria perguntar, falando em harmonização facial, você fez especialização em Miami, é um procedimento cirúrgico ou não? Como é que funciona a harmonização facial? Na verdade, Everton, se falar de harmonização orofacial, na verdade, nós mexemos com diversos procedimentos, né, voltados à estética. Tanto procedimentos cirúrgicos como não cirúrgicos, que são os procedimentos minimamente invasivos. Caso de preenchimento labial, aplicação da toxina botulínica, que todos conhecem como Botox, temos preenchimentos de outras regiões do rosto, os famosos bigode chinês, que são nessa região que incomoda a maioria das mulheres, aí passando dos 35, 40 anos, é a fase onde as mulheres principalmente, mas também podemos falar que os homens também estão muito atrás desse procedimento ultimamente, principalmente o famoso Botox. Tem alguns que são os cirúrgicos, por exemplo, a bichectomia, que a gente mexe com a gordura dessa região do rosto, que ela seria uma lipoplastia, né, uma cirurgia de retirada da gordura das bochechas. E isso, muitos artistas, por exemplo, uma das mais conhecidas, a Angelina Jolie, que acabou fazendo esse procedimento e deixando esses procedimentos da harmonização facial ainda mais conhecidos. Eu ia perguntar justamente isso, né? O teu público hoje, quem procura fazer essa harmonização facial, se é um público mais feminino, mais masculino. Acho que o homem quebrou um tabu, na verdade, né? De pensar em estética, né? Pensar no seu corpo, na sua aparência. Acho que hoje está um pouquinho equilibrado. Mas quem é que de verdade procura com mais frequência o seu consultório? Geralmente o público que mais é acometido por esses problemas estéticos, não vamos falar que é problema, na verdade, seria uma busca incessante pela beleza. Mas o público feminino, né, as mulheres são ainda mais, vamos dizer, mais vaidosas nesse sentido, mas cada vez mais os homens têm procurado também, porque os homens têm um pouco mais de vergonha de se expor. Mulher, geralmente, quando a gente faz algum procedimento, ela já quer fazer um vídeo, já quer mostrar na rede social que fez, vai falar para alguma amiga. Os homens ainda não. Os homens, eles fazem, mas eles falam, olha, eu não gostaria de aparecer, ou então eu não gostaria de comentar com ninguém. Mas eu tenho, assim, vamos dizer hoje que é 70-30. 70% mulheres e 30% homens. E o resultado? Você comentou agora que as pessoas, né, já querem fazer, as mulheres querem mostrar, ir para a rede social.
o resultado final, ele é imediato? Ou ele precisa de um tempo? Eu não sei se... Acho que não tem cicatrização, ou tem cicatrização. Quanto tempo, na verdade, para após o procedimento, a pessoa aparecer em público sem aparecer que houve realmente uma intervenção, né, na aparência da pessoa? Excelente pergunta, Everton. Isso é uma pergunta que, na maioria dos pacientes, antes de fazer o procedimento, geralmente questionam muito, né? E qual que é a grande questão? Qual o procedimento a ser realizado? Por exemplo, se é uma bichectomia, que é essa parte mais cirúrgica que eu te comentei, da retirada das gorduras das bochechas, ela demora um pouquinho mais, porque ela incha um pouquinho, às vezes, a região do rosto, né? Isso dependendo de organismo para organismo. Cada paciente vai ter o seu tempo de recuperação. E geralmente, num procedimento cirúrgico, varia muito, né? De uma semana até 14 dias para aparecer um resultado de uma bichectomia. Geralmente, preenchimentos é o resultado imediato. O único que a gente vai ver um resultado imediato são nos preenchimentos, tá? Tanto labial, bigode chinês, parte de rinomodelação, que é aquela do nariz, né? Que todo mundo quer corrigir, parte de ponta nasal para levantar. O que demora um pouco mais o resultado a aparecer, cerca de pelo menos aí umas 72 horas para começar a aparecer os primeiros indícios de que está fazendo um efeito desejado, é a toxina botulínica, o Botox, tá? Esse demora um pouquinho mais aí em termos dos que são injetáveis, que são os não cirúrgicos, né? Os minimamente invasivos. Os resultados cirúrgicos, eles já vão variar de acordo com cada paciente, como eu comentei. Há restrições de idade para se iniciar um processo desse, ou um limite de idade também, né, onde talvez a pele que esteja, a musculatura já esteja bem desgastada, pessoas com mais idade, ainda surge efeito ou não? Pode fazer em qualquer idade, tendo autorização dos pais? Como é que funciona isso? Olha, eu geralmente costumo ser muito criterioso na avaliação dos pacientes e na indicação de cada procedimento. Eu não sou a favor da estética a qualquer custo, né? Como que geralmente eu lido com essa situação? Eu sempre gosto, eu recebo muitas perguntas no Instagram, muita gente mandando WhatsApp, falando, quanto que sai para fazer X procedimento? Eu costumo não falar em valores e em passar nada para o paciente de qualquer tratamento antes de eu fazer uma avaliação criteriosa, né? Eu geralmente, assim, claro, a gente, para poder fazer algum procedimento mais invasivo, de estética, eu sempre aconselho que seja acima dos 18 anos. Mas eu não aconselho essa faixa etária entre 18 a 25 anos mexer ainda com procedimentos estéticos desse porte, né? Aonde começam a aparecer um pouquinho mais as rugas, as linhas de expressão, aonde começa a se ter um pouco mais de preocupações na vida acima dos 25 anos, né? Então a gente sempre faz uma avaliação criteriosa em cima disso, um pouco mais detalhada. E às vezes as pessoas, eu quero aplicar o preenchimento, e às vezes não é em si o preenchimento que vai ajudar. Eu sempre indico, olha, faz uma aplicação então de Botox, a gente faz um levantamento dessas rugas dessa região, vai fazer o mesmo efeito desejado que você queria, que achava que era o procedimento. Então é muito importante pensar que a gente precisa fazer uma avaliação criteriosa nesse ponto e uma busca de um profissional que seja habilitado realmente para poder indicar para cada paciente a melhor solução para cada caso. Às vezes a gente tem uma expectativa de que é um procedimento e é outro, às vezes uma gama de procedimentos, porque são muitas oportunidades de procedimento hoje para se fazer. Eu comentei apenas alguns agora, mas a gente pode falar uma infinidade. A lipo de papada, fio de sustentação, fio de ouro, né, que a gente fala muito hoje em dia, melhoras de linhas de expressão, melhora do colágeno da pele com PRP, PRF. O que é isso? É o próprio plasma retirado do sangue do paciente, que passa depois por uma centrífuga. A gente faz esse procedimento, eu faço demais esse procedimento no consultório. A gente faz do próprio sangue do paciente virar o próprio colágeno dele para poder introduzir isso na pele. E nada melhor do que uma reação do próprio organismo dele, né? A gente está injetando
O plasma sanguíneo é o mais rico em colágeno que poderia ser. Então é melhor do que a gente falar em questão de preenchimento, que é ácido hialurônico, né, no caso. A gente acaba trabalhando muito com a oportunidade do que é melhor para o paciente. A questão de idade, voltando ao que você tinha falado, eu quis dar só um complemento aqui para ficar um pouco mais didático. O termo de idade, eu indico geralmente acima de 25 anos, até para bichectomia, esses procedimentos um pouco mais invasivos, tá? Mas o limite final de idade eu já apliquei em pacientes de 83, 85 anos, senhoras que rejuvenesceram aí coisa de 10, 15 anos. Pô, que bacana, Marcos. Então, na verdade, é um procedimento extremamente profissional, né? Você estava me falando aí de utilizar o próprio plasma, né, do paciente. Acredito que isso tenha uma reação negativa, né? Muito menor, né? A possibilidade de rejeição, talvez, do procedimento seja muito menor. Então, realmente eu nem sabia que existia essa técnica. Eu achei que era totalmente tudo industrializado, né? Pronto, vem na seringa e se aplica. E o que as mulheres pedem mais? Quando elas chegam no seu consultório, qual a primeira coisa que ela pede, mesmo antes de você fazer uma avaliação, né? Porque eu acredito que, como você até mesmo disse agora há pouco, ela chega pedindo uma coisa, mas aí você vai lá e fala, olha, mas esse outro procedimento vai dar um resultado melhor, inclusive no que tange ao que está sendo pedido, né? Mas o que é que normalmente as mulheres, já que você falou que 70% do seu público é mulher, o que elas pedem, né, para realizar como procedimento aí no seu consultório? Geralmente, quando elas vêm à procura é por causa dessas rugas do sorriso, geralmente. Fala, eu não tô gostando, tô com aquele bigode chinês. E hoje em dia, com a busca de internet, né, todo mundo já acaba vindo com praticamente todas as informações aí. Então eu quero fazer uma aplicação de preenchimento. Muitas vezes, né, é o que eu estava te comentando agora há pouco. Se a gente não faz uma avaliação criteriosa nisso, e a gente faz o que é a vontade do paciente, e infelizmente muitos profissionais acabam fazendo isso, né? Não, então você quer fazer o preenchimento? Vamos fazer o preenchimento. Eu prefiro fazer esse tipo de avaliação criteriosa e oferecer para o paciente o que vai ficar melhor para ele. Então, geralmente, quando elas querem melhorar esse tipo de ruga nessa linha do rosto, tem alguns efeitos lifting que são muito melhores do que a gente ir fazer o preenchimento da região. O preenchimento entende-se como o quê? Além de ele tirar, né, ele tira a marca ali, mas ele é um aumento de volume daquela área. Então a área fica um pouco mais estufada, vamos falar assim, para entender um pouco melhor, né? Ela fica um pouquinho mais saltada ali. Então esconde aquela região que está um pouquinho mais profunda. Mas geralmente o mais procurado é esse tipo de procedimento e para levantar a cauda da sobrancelha. Todo mundo quer ter aquela sobrancelha levantadinha ali no final. E isso geralmente são técnicas aí bem tranquilas de se fazer. Isso geralmente é com Botox. Você me falou de alguns procedimentos agora, né, como o bigode chinês. E, bom, essas pessoas, na verdade, elas tinham um padrão de beleza, acabou se perdendo, né, com a idade, enfim. E aí elas querem recuperar um pouco mais da autoestima com o procedimento e voltar a ter aquele padrão de beleza jovial. Agora, tem aquelas outras pessoas, né, que chegam no consultório, são perfeitas, são lindas, mas falam, eu quero ter o lábio da Angelina Jolie, eu quero ter, agora recentemente, inclusive, está passando um reality na TV Record, né? Não sei se você está acompanhando lá o Power Couple. Sim. E tem uma das participantes lá, a MC Mirella, fez um preenchimento de lábio, né? E já é uma menina com uma estética bonita, mas ela botou o lábio lá que parecia estar picada por abelha, né? Na verdade, eu acho que assim, acaba extrapolando um pouco, mas às vezes até o que para nós é extrapolar vira a tendência de beleza entre os mais jovens, né?
É normal as pessoas querem chegar, mesmo sem ter nenhum, não quero usar a palavra defeito, mas sem ter nenhuma necessidade, né, real de fazer o procedimento, elas te procuram mesmo assim e falam, eu quero e eu vou fazer. Né? Como é que é lidar nesses casos? Sim, é bem normal, Everton, isso acontecer. E assim, tem diversos modelos que eu atendo e elas sempre querem melhorar alguma coisa, porque às vezes é modelo de ensaio fotográfico e aí tem que aparecer numa vista mais de lado, com um preenchimento labial um pouquinho mais saltado. Eu geralmente desaconselho os pacientes que não necessitam fazer aquele tipo de harmonização. É o que eu falei no início. Essa busca incessante pela estética a qualquer custo não vale a pena, né? Tem gente que fala assim, eu quero ficar com o lábio muito grosso. Eu falo, olha, não vai ficar legal, não vai ficar esse volume que você quer dar nessa região labial, não vai ficar harmônico para o seu rosto. Muitas vezes você pode achar que vai, mas você pode se arrepender depois disso. Então, o que eu costumo fazer são resultados harmônicos, bem estudados, né? Eu vou mostrando aquele resultado para o paciente de acordo, né? Quando é um preenchimento, eu falo, olha, eu sempre passo aquilo que a minha parte técnica diz melhor sobre o procedimento. Então, assim, olha, eu estou fazendo esse preenchimento, eu vou dar um contorno melhor no seu lábio. Essa questão de dar muito volume vai ficar estranho. Então, eu já aconselho o paciente. Não, mas eu quero deixar muito volumoso. Geralmente eu desaconselho e não faço quando é assim. Por quê? Eu sei que tem muita gente que gosta, eu até acabo deixando de fazer o procedimento. Nesses casos eu falo, não faço quando é assim. Por quê? Além de ser o meu nome que está em jogo ali, se ela vai postar depois uma foto, né? Se não é uma coisa que vai ficar harmônica, agradável, além de meu trabalho estar saindo em jogo ali, né? E ela tá divulgando uma coisa, às vezes até uma propaganda negativa, e graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, porque eu costumo ser muito criterioso nesse ponto e acabo desaconselhando de fazer. Eu acho que é interessante a gente fazer uns procedimentos estéticos. Eu vivo fazendo Botox aqui, esse é um dos meus segredos, mas por quê? Eu sempre brinco, falo, Botox é vida, né? E a maioria dos procedimentos estéticos a gente acaba resolvendo sim com Botox, e é o que muita gente não sabe, então vai buscando muito, preenchimento, e o preenchimento acabou sendo um procedimento mais da moda agora, né? E na verdade, essa busca da estética incessante não faz o meu perfil de profissional. Então eu não gosto de buscar estética a qualquer custo. Eu gosto de oferecer para o paciente uma estética e um resultado bem harmônico, o que vai fazer ele se sentir melhor. E que eu sempre brinco com os pacientes o seguinte: quando você vai na fila do banco, né, agora tá mais difícil de a gente aparecer assim tanto, né? Mas antes da pandemia, muitos pacientes iam na fila do banco e senhoras que iam na fila preferencial e acabavam brigando ali, né? Outro paciente falava, olha, você não tem essa idade, né? Então sai dessa fila que não é para você. E isso é o resultado mais feliz que eu tenho. Quando elas relatam isso para mim, eu fico muito feliz, porque aí a gente atingiu o resultado. E eu sempre falo para os pacientes, o que é bonito de se fazer, quando a pessoa olha para você e fala assim, nossa, você tá mais bonita, e não consegue identificar o que é, né? Agora sim, nossa, olha, você fez um preenchimento, né? Você tá com um lábio enorme, todo mundo sabe que foi feito algo ali. Agora, se você faz um recontorno, algo mais harmônico, bonito, o pessoal vai falar, nossa, você tá mais bonita, mas o que tá acontecendo? O que você tá usando? Que produto que você tá usando? E aí a pessoa fala se quiser, né? E aí o interessante é que fale, olha, eu fiz lá a harmonização com o Dr. Marcos. E aí passa o meu contato, que aí é o melhor dos mundos. Mas se não quiser falar, já fico feliz, porque quando elas relatam isso, é muito interessante. Porque você vê que o resultado do seu trabalho está ali, né? Agora, quando é uma coisa estranha, fica estranha no perfil da pessoa, eu já não gosto. Então eu procuro não dar esse tipo de resultado para o meu paciente. Sensacional, Marcos.
Olha, a conversa está muito bacana, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando agora está curtindo demais, né? Está despertando a curiosidade e também está respondendo aí várias dúvidas que possivelmente tinham em relação à harmonização facial. A gente tem um montão aqui de perguntas ainda para fazer, mas eu vou pedir para você aguardar um pouquinho só, que a gente vai trazer um rápido break comercial. É um filme produzido por Visite Portugal. Só tu podes fazer este mundo rodar. Só tu podes fazer a escuridão brilhar. Só tu podes emocionar-me. Traze-me essa cor, Encher o meu coração de amor. Só tu podes causar essa mudança. Quando me agarras, Eu entendo essa dança. Dá-me a tua mão. Tu és o meu único destino. És o meu sonho real, o meu único tu. Só tu pode causar essa mudança. quando me agarras. Eu entendo essa dança. Dá-me a tua mão e mostra-me teu caminho. És o meu sonho real, o meu único tu. Visita o teu mar, o teu sol, o teu património e a tua cultura. Tu podes viajar pelo melhor destino do mundo. Visita Portugal. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Papo de Gajos, do canal Lusofonia TV, e hoje com o Dr. Marcos Vinícius Simoni, que é um especialista em harmonização facial. Marcos, eu queria te perguntar algumas coisas um pouco mais delicadas agora, né? Eu tenho visto, na verdade, diversos locais se dizendo aptos a fazerem procedimentos para essa harmonização, né? Eu, inclusive, vejo muito consultórios de dentistas, né, realizando esse procedimento. Quem, de fato, né, pode realizar o procedimento? Quais são os cuidados que o consumidor, as pessoas que procuram esse tipo de procedimento têm que ter, né, para saber se está em boas mãos ou não? Então, Everton, é realmente assim. Apesar de ter essa demanda toda, né, de consultórios, principalmente odontológicos, que hoje oferecem esse serviço, a odontologia também é minha especialidade. Quem estão habilitados hoje a realizar esse tipo de procedimentos são médicos e dentistas com habilitação em algum curso de formação em estética e harmonização orofacial. Porém, o que eu sempre dou de dica para todos os pacientes, e fica aqui bem claro para todos os nossos telespectadores aí, que, né, como em qualquer procedimento, em qualquer área,
que busquem referências do profissional que vai ser atendido, que vai fazer aquele procedimento para você, sempre buscando aí entender um pouquinho mais da qualificação, da formação dele. Isso é importantíssimo, porque hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de pessoas trabalhando nessa área, mas é sempre importante, eu sempre bato nessa tecla, de saber um pouco mais sobre a qualificação do profissional que vai te atender. Bom, acho que isso serve, na verdade, para todos os setores, né? Qualquer procedimento que você vai fazer, seja estético, cirúrgico, enfim, buscar referência no mercado é importantíssimo, né? Eu vi algumas notícias recentes, Dr. Marcos, de pessoas que se arrependeram de fazer, artistas famosos, inclusive, que realmente se arrependeram dos resultados, foram extremamente criticados depois pelo seu público, né? E eles tiveram que fazer um retrocesso no procedimento, né? Existe um retrocesso ou ele tem que fazer, na verdade, um novo procedimento para tentar voltar o mais próximo do que era antes? Como é que funciona isso de verdade? Exatamente, isso é muito triste na verdade, que é o que eu falei, essa busca, né, vamos falar de novo, bater nessa tecla, eu sei que vai ser chato, mas é um grande alerta para todos. A busca incessante pela estética nem sempre é o melhor resultado. Faça uma avaliação criteriosa, escolha um profissional de gabarito para poder te oferecer o que há de melhor para você. Em cada situação há um melhor procedimento. Muitas vezes, vamos fazer esse preenchimento labial maravilhoso. Não vai ficar bom. Então a gente já fala o quê? Não faça, né? E aí que a pessoa se arrepende. Quando algum profissional resolve fazer e fala, não, vamos fazer que vai ficar maravilhoso. Voltamos à etapa anterior, da habilitação, né, da qualificação da pessoa que está te fazendo. Se o profissional vai te indicar essa estética a qualquer custo, pula fora. Pula fora que o resultado não vai ser bom. Faça diversas avaliações, se for o caso. Escute algumas opiniões diferentes, né? Entenda um pouco mais sobre os resultados que aquele profissional pode te oferecer para você não se arrepender lá na frente. Aliás, eu vou fazer um pequeno adendo, né, na tua resposta, Dr. Marcos, que o que eu vejo, né, é a minha opinião, que esses famosos que fazem um procedimento, depois com os seus fãs reclamando ou porque não gostaram, enfim, aí querem voltar, né, a mudar novamente para voltar a ser próximo do que era. Eles, na verdade, eles não fizeram o procedimento porque queriam se ver melhores. Eles queriam agradar outras pessoas, né? Eles não estavam querendo agradar eles mesmos. Porque quando você faz para se agradar e você gosta do resultado e se acha melhor, não importa qual é a opinião dos outros, né? Então, eu vejo nesses casos especificamente que o procedimento às vezes foi pensado não para um desejo pessoal, né, de mudança, exato, mas para agradar o terceiro. E às vezes não agradou o terceiro e a pessoa se arrepende. Ela acaba sendo frustrada, né, por aquele resultado. E isso é importantíssimo. Você tocou um ponto aí que é fantástico. Você tem que se olhar no espelho e se sentir bem com você mesmo, né? E a partir do momento que esse visual, né, esse olhar não te fizer bem e você achar que você tem que corrigir algo, aí a gente pode te ajudar indicando o que há de melhor. Mas muitas vezes essa busca incessante acaba caindo nesses erros. E aí a pessoa faz para agradar o outro, né? E não acaba não tendo um resultado legal. E isso acaba sendo frustrante para ela e para as demais pessoas que ela queria agradar. Realmente o que você falou tem total sentido, Dr. Marcos. As pessoas têm que fazer algo para que ela se sinta bem, né? Olhe no espelho e realmente fique feliz com o resultado. Por isso eu ainda sou a favor da mudança sutis, né? Porque ela pode ir fazendo uma evolução depois nos procedimentos e chegar no ponto ideal que ela acha que está ok, né?
Eu não vou citar o nome porque é uma artista muito, mas muito famosa mesmo. Ela está morando na França agora, já casou mais de 17 vezes, nem vou precisar falar nomes, né? Mas ela já fez tanto, mas tanto procedimento cirúrgico que ela nem parece ser mais a mesma pessoa. Hoje, por um acaso, eu vi uma entrevista dela na TV e se ela não falasse quem era, eu ia ter realmente dificuldades para reconhecer, né? Parece que ela fez aquela cirurgia de quem está fugindo da polícia, né? Que mudou totalmente as características principais e envelhecer, né? Tem uma beleza natural também. Eu lembro do Dr. Ivo Pitangui, que numa entrevista perguntaram para ele, se você faz as melhores cirurgias plásticas do Brasil, mas o senhor não faz para você, em você, né? E ele falou assim, porque eu me sinto bem do jeito que eu sou, né? Ele acha que o envelhecimento dele natural é o esperado, o que ele já estava feliz com os resultados, né? E aí eu vejo essa necessidade daquela pessoa que faz o primeiro, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro, quer fazer o quarto, ela perde o limite, né? Ela já não tem mais o bom senso. E o ruim, que muitas vezes as pessoas que estão em volta, né, para não chatear esta pessoa, acabam não sendo sincera, não fala a realidade para a pessoa e fala assim, não faça mais, não está ficando mais bom. Porque eu acho que quando passa de um ponto, né, eu acho que tem que ter ali alguém que dê aquele tranco e fale, olha, a partir daqui, né, o que vai acontecer é que você vai se tornar outra pessoa, você não vai ser mais a mesma, né? Você já teve casos de pessoas assim que você achou que ia começar a perder o controle, que começa a te pedir, exigir, e você tem que dar aquele chacoalhão para a pessoa e falar assim, calma, né? Vou te mostrar aqui uma foto de quando você chegou, uma foto de como você está, e tem certeza mesmo que você quer mudar? Além disso, né? Já aconteceu com você, Dr. Marcos? Geralmente, isso não acontece porque eu já faço as imagens de antes e depois e os pacientes já ficam surpreendidos com o resultado. E muitas vezes eles queriam fazer algo a mais antes. Eu quero fazer um preenchimento junto com um botox, junto com a bichectomia. Eu falo, calma, vamos fazer uma coisa por cada etapa. E aí você vai verificando o resultado e aí a gente vai dando esse upgrade se necessário, né? E eu, raríssimas vezes, né, já aconteceu de querer fazer outros procedimentos e eu falar, olha, eu acho melhor você não fazer, mas eu quero fazer tal coisa. Eu falo, olha, desculpa, eu não faria se fosse você. E aí você vai me perguntar, você fez? Não. Eu não faço, porque eu acho que o quanto mais próximo da realidade, melhor. Não adianta você ter 80 anos e querer parecer que tem 40. É muito distante, né? É legal assim, você ter 80 e parecer que tem 70. Você tem 60 e parece que tem 50. Aí é legal, né? A gente vai diminuir aí coisa de 10, 15 anos. Isso é muito legal. Mas você buscar essa coisa de dar aquela inversão total de 80 para 30, não dá, não existe. Na minha concepção, fica feio isso. Eu tenho visto alguns resultados, né, principalmente no meio artístico, que eu considero que o bom ator ou a boa atriz, né, é aquele que tem a expressão do sentimento, né? E o que eu mais vejo é que alguns perdem totalmente a expressão, não movem um músculo na testa, né, ou no canto dos olhos e acabam tendo aquele meme famoso da TV que era o Cigano Igor, não sei se você lembra, né? Mas que era assim, faz uma cara de feliz, agora faz uma cara de quem tá triste, agora faz uma cara de quem ganhou na loteria, e o cara tinha as mesmas expressões para qualquer situação. Exatamente. E eu acho isso engraçado, porque eu fico pensando, não está percebendo
né? Será que ninguém está falando, passou do ponto, né? Mas independente disso, né? Na verdade, eu acho que se a pessoa está feliz com o resultado, ótimo, como a gente já comentou aqui antes, né? Ela tem todo o direito, né, de querer mudar e fazer os seus procedimentos, mas a gente comentou aqui, realmente a pessoa tem uma beleza também, a idade, né? As expressões e tudo mais. Eu acho que harmonizar, né? Eu acho que esse é o intuito do procedimento, né? Deixar o rosto em simetria, deixar um pouco mais leve as expressões. Eu acho que isso é bonito. Como você disse, quando você olha para a pessoa e fala, nossa, como você mudou, como você está bem, mas não reconhece que foi feito um procedimento, né, estético pesado, cirúrgico, então é isso que eu acho que vale, né, como resultado. Agora, o Botox que você comentou aqui pra gente antes, ele tem um efeito que não é permanente, né? Ele tem um tempo de duração, né? Como é que são as reações pós-uso? Você pode voltar com expressões mais pesadas ou simplesmente elas vão voltar no mesmo nível que já eram antes? Como acontece quando o efeito ele acaba passando o efeito, né, na verdade, da toxina no corpo da pessoa? Geralmente, o Botox ele tem um período para começar o princípio de ação dele. Após as 72 horas da aplicação inicial, ele começa a ter o seu efeito. Geralmente, o final do efeito dele vai variar, tudo em harmonização, tudo em saúde, né? Vamos deixar bem claro isso. Qualquer procedimento, seja ele cirúrgico, ou injetável, ou minimamente invasivo, quaisquer que seja, ele vai variar de paciente para paciente. No caso do Botox, ele vai perdurar entre 4 a 6 meses no organismo, tá? Ele atinge diretamente a musculatura, atenuando as linhas e as rugas de expressão, tá? Tem alguns efeitos que a gente pode fazer com o Botox também, levantamento de ponta nasal, efeito lifting, tem algumas técnicas que eu acabei aprendendo lá nos Estados Unidos. Fiquei lá mais de 1 mês e meio trabalhando essas técnicas juntamente com um cirurgião plástico famosíssimo de Miami, e geralmente a gente via essas variações de cada paciente um tempo específico. Por que a gente fala de 4 a 6 meses? Eu já cheguei a aplicar Botox em mim mesmo e o Botox durar 8 meses. Quando ele vai regredindo o potencial de ação dele, geralmente na reaplicação que a gente vai fazer, acaba sendo algo mais leve. Você fala, será que é mais pesado ou mais leve? Ele acaba vindo mais sutil, porque ele vai redefinindo aquelas rugas, aquelas linhas de expressão. Por que ele acaba perdendo esse potencial de ação? Por causa da nossa própria movimentação. Tem gente que usa muito a expressão facial para falar, que é o meu caso. Quando eu falo, levanto muito a sobrancelha, eu vou gesticulando. Isso vem muito da minha descendência aí também, né? De gesticular, de falar. Então, quem geralmente tem descendência de origem europeia tem essa característica de se movimentar, de falar mais, né? Às vezes acho que a gente está até brigando de falar, mas é assim mesmo. Então, geralmente vai depender, vai variar de paciente para paciente, de organismo para organismo. Ok. Então, na verdade, não existe uma contraindicação. Contraindicação, no caso do Botox, apenas para quem é alérgico a ovo ou derivados de linguiça, tá? Então, algo embutido, se já sofreu algum caso de botulismo, o que é muito raro hoje em dia, né? Isso se falava muito há muitos anos atrás. Hoje nós não temos nenhum indício atual, nunca mais escutamos falar de casos de botulismo, né? Isso já caiu até em desuso. E muita gente pergunta, olha, você
Já ouviu falar de pessoas que reaplicam Botox várias vezes? Eu já faço esse tipo de trabalho, esse tipo de aplicação há muitos anos, há mais de 7 anos que eu trabalho com esse tipo de procedimento e eu nunca vi nenhum paciente ter reação. Apesar de não ter essa contraindicação, só essas contraindicações que eu comentei, eu sempre faço uma anamnese, um questionário com o paciente, perguntando se ele é alérgico a alguma substância, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o organismo do nosso paciente e poder evitar ao máximo algum tipo de reação. Ok, então basicamente todos podem fazer, né? Exato. No primeiro bloco a gente comentou o que a maioria das mulheres pedem, né, como procedimento. E os homens? O que eles pedem normalmente como procedimento? Qual é a vontade da maioria? Tem 2 tipos de procedimento, Everton, que os homens procuram bastante. Um deles é mais pela questão de saúde, tá? Aí já não vem tanto pela questão estética, seria mais voltado para a questão da saúde mesmo. O que muita gente não sabe é que o Botox também serve para relaxar as musculaturas da mastigação, que no caso seriam o masseter e a musculatura temporal, que é essa região do lado da nossa cabeça, né? E isso faz com que diminua a cefaleia, que são as dores de cabeça, diminua o apertamento bucal, que é voltado em casos de bruxismo, que a gente fala, né? O bruxismo, quando é o apertamento dos dentes, isso principalmente involuntariamente durante o sono, durante a noite, né? E acaba desgastando o dente, acaba tendo uma série de problemas cotidianos para o paciente, dores de cabeça frequentes. Então, isso é um caso que é muito aplicado em homens, porque tem a musculatura um pouco mais robusta dessa parte do rosto, né? Dessa parte da face. E geralmente são as linhas de expressão do frontal. Todo mundo quer dar uma suavizada aí nessa aparência mais arredia do tempo. Então os carecas devem ser seu público, né? Porque as camadas vão até lá atrás, né? Exatamente. É o que eu falo, eu não deixo nunca mais de fazer. Agora eu já fiz um tempinho, agora eu já tô voltando aqui. Toda vez que eu me vejo no espelho, eu falo, será que já tá na hora? Mas eu não sou assim tão bitolado também. Eu espero o tempo certo de fazer. Acho bem sutil em você, né? Não dá pra olhar pra você e falar assim, Ó, eu tenho expressão, tá vendo? Isso é o mais importante. A gente manter essa expressão do paciente, que é o que você comentou agora há pouco. Quando você olha pra uma pessoa e ela tá estática, né? Você dá um sorriso. Fica triste, tá sempre com a mesma movimentação. Eu acho isso desagradável, você deixar a pessoa com esse efeito. E isso vai muito, a pessoa que está fazendo, o paciente, ele não tem culpa desse tipo de expressão, né? Porque ele foi lá, aplicou o produto com algum profissional. Quem tem que saber como deixar esse paciente harmônico com a movimentação é o profissional que está fazendo isso para ele. Então é muito importante, mais uma vez, tocar no ponto de você escolher muito bem o profissional que vai fazer para você. Bacana, doutor Marcos. A gente está chegando já ao final do nosso programa, né? Eu, de verdade, tenho, acho que assunto aí, perguntas, dúvidas, para horas e horas de conversa, né? Mas se você topar, a gente pode fazer depois mais vídeos falando especificamente de um procedimento, de outro procedimento, que eu acho que seria bem interessante aqui para o nosso público, né? Com certeza. Eu queria saber como é que as pessoas fazem para te encontrar, para agendar uma avaliação. A avaliação é paga, é gratuita? Qual é o procedimento da tua clínica? Né? Quando é que elas podem te encontrar? Enfim, é a hora do seu recado, Dr. Marcos. Legal, Everton. Ó, todos os contatos estão aqui ao lado. Pode entrar principalmente pelo meu Instagram. Lá você vai poder conferir diversos resultados de diversas ações da harmonização facial. Nosso consultório de porta de entrada é MV Odontologia Estética. Lá, além dos procedimentos estéticos da harmonização orofacial,
realizo diversos outros procedimentos, inclusive os cirúrgicos, como cirurgia ortognática, cirurgia das articulações. Entra lá na página que vocês vão poder conferir um pouquinho mais sobre todos os nossos trabalhos. Muito obrigado então, Dr. Marcos, pela sua oportunidade de trazer tantas informações bacanas aqui sobre harmonização facial para os nossos ouvintes. Eu fico aqui, desejo, na verdade, para você muito sucesso, que você é um grande profissional, que eu recomendo para todos os meus amigos e para todos os seguidores, né? Os meus procedimentos odontológicos também são feitos na sua clínica, lá junto com o seu time de doutores médicos que estão lá atendendo. O atendimento realmente é muito bom, sensacional, é um lugar que eu me sinto bem toda vez que eu chego. Então eu me despeço de você agora, doutor, e desejo que em breve a gente possa realmente fazer um novo programa aqui juntos. Um grande abraço para você, até mais. Muito obrigado, Everton. Um abraço. Bom, esse foi o nosso programa Papo de Gajos do canal Lusofonia TV de hoje, com o Dr. Marcos Vinícius Simone, um especialista em harmonização facial. E se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilhe, clique aqui no joinha, dê um joinha, que isso vai contribuir bastante com a gente, comente e clique no sininho para que você receba a notificação de todos os novos vídeos que estamos postando todas as quartas-feiras aqui no nosso canal. Bom, eu sou Everton Ramos e fico por aqui. Uma excelente semana. Até breve. Tchau, tchau.